Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso quinto dia de projeto 30 dias de reconexão. Seja muito bem-vinda, vai avisando aí, o Instagram ainda está avisando as pessoas, então vamos aproveitar aqui para trazer o tema de hoje, né, que hoje é o tema muito importante que fundamenta muito essa jornada de fé, essa jornada aqui durante todo esse programa, porque quando a gente fala aqui de se reconectar com Deus, com a nossa essência, com a nossa verdadeira identidade, a gente precisa necessariamente ter fé, desenvolver a nossa fé, porque quando a gente está falando do invisível, a gente precisa acreditar, porque a gente não está vendo. E por isso eu escolhi esse nome para essa live de hoje, Crendo no Invisível, porque sem isso a gente não consegue desenvolver muito bem as nossas capacidades espirituais, né? Esse é o ponto de partida, porque tudo que a gente precisa desenvolver, entender, ter ali, aprofundar, a gente consiga aprofundar o nosso entendimento da palavra de Deus, a gente precisa ter fé. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê inúmeros testemunhos aqui de fé, para que a gente possa renovar nossa esperança, renovar as nossas crenças também, e assim a gente poder viver alinhado com o que Deus quer, com o que Deus espera para a nossa vida. Então hoje é um tema assim fundamental. Se você já está aqui nessa jornada desde o primeiro dia, ou se não, se você chegou aqui pela primeira vez hoje, você chegou num momento excelente, porque está se tratando justamente do que vai embasar essa jornada. Então, quando a gente tem a nossa fé fortalecida em Deus, aí, minha filha, os desbloqueios, eles acontecem em todas as áreas da sua vida. E durante essa live aqui eu vou trazer alguns testemunhos, algumas experiências que eu tive em relação à fé e quero encorajá-las para que vocês também possam vivenciar isso. Eu não sei se vocês já estão nessa jornada de fé, se vocês já têm essa crença firmada ou se você está desenvolvendo isso, mas saiba que o que vai ser dito aqui hoje certamente vai te agregar nesse sentido de você fortalecer cada vez mais a sua fé, a sua esperança em Deus, que é nisso que a gente tem que firmar. Então, eu já estou aqui, esses dias eu estou focando em dar uma mensagem ali direto ao ponto, para a gente ter ali 20, 30 minutos de estudo, né, de reflexão, para que você comece o seu dia já com essa vibração, com esse pensamento lá no alto, que é assim que a gente deve começar o nosso dia, porque assim fica muito mais fácil a gente manter o nosso dia lá no alto, com pensamento em Deus, orando, porque na própria palavra de Deus diz, orai sem cessar. Então a gente precisa estar em oração o tempo todo, ainda que eu esteja no trabalho, ainda que eu esteja fazendo meus afazeres domésticos, mas eu tenho que estar sempre com Deus no meu pensamento, porque a nossa mente está trabalhando o tempo todo. Se a gente não está com Deus no nosso pensamento, a gente vai estar com outras coisas. E muitas vezes, o que a nossa mente faz é colocar a gente para passear em caminhos escuros, em caminhos ali de dúvida, de frustração, de tristeza. E aí faz com que você fique desanimada, você olha para a sua vida e fica com aquela sensação de vazio. É por isso que eu tanto estou falando sobre isso aqui, porque quando a gente firma nossos pensamentos em Deus, aí você vai ter muito mais fé na sua vida. Então hoje eu vou te mostrar aqui na prática como que você pode desenvolver mais a sua fé, como você hoje, independentemente das suas crenças, você pode desenvolver essa conexão, você pode melhorar essa intimidade com Deus. Porque pense, a fé é o quê? É você acreditar sem duvidar, não é? Mas, eu já estou aqui adiantando o texto, mas é só uma coisa que veio aqui, eu acho importante falar. Quando a gente fala que a gente precisa acreditar sem ver, você acredita numa pessoa que você viu a primeira vez na rua, essa pessoa fala algo para você, você vai confiar, você vai acreditar, sinceramente. Você vai tender a acreditar nessa pessoa ou você vai ficar ali mas na dúvida, não vou confiar, não sei nem quem é essa pessoa,
né? Não sei nem quem é essa pessoa, como é que eu vou confiar? Não é assim muitas vezes que a gente pensa? Então, isso é para tudo. É da mesma forma. Se eu não conheço Deus, não sei o caráter de Deus, como é que eu vou confiar nele? Como é que eu vou entender se de fato aquilo que está sendo prometido vai ser cumprido? Então, a gente precisa ter essa clareza de que você só vai acreditar naquela pessoa que você tem intimidade. Quando você começa a construir um relacionamento com uma pessoa, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, à medida que você vai entendendo o caráter dessa pessoa, você vai dando um voto de confiança maior. Não é assim? Então, é da mesma forma nosso relacionamento com Deus. O que acontece é que as pessoas não buscam se relacionar com Deus, não buscam ter essa intimidade com Deus, mas quer confiar. Acha que vai confiar e fala, não, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Aí quando passa pela primeira dificuldade, algo mais difícil ali, aí o que a pessoa faz? Ah, não, eu não sei se isso vai acontecer, não sei se isso é para mim, não sei se isso vai acontecer. Você já começa a duvidar, você disse que estava acreditando, mas começou a ter movimentos ali contrários, você já deixa a sua fé ali balançada, porque a sua fé não está firmada no entendimento do caráter de Deus. Então hoje o trecho que eu separei aqui é um trecho que é muito importante para essa nossa discussão, para esse nosso estudo, que é Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, que ele fala assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, é você confiar, porque tem gente que fala assim, ah, eu tenho que ver para crer, né? Tem até esse ditado que fala, mas por quê? A pessoa está esperando ver para crer. Então não é fé. Fé é você justamente acreditar sem ver. Quantos passos de fé eu já tive que dar na minha vida e tenho certeza que talvez você também. Ou às vezes hoje você está precisando dar um passo aí de fé e você está com dúvida porque você não confia, você não sabe do futuro, você fica ali querendo controlar tudo e aí você tem essa dificuldade. Mas hoje o meu convite é você entregar nas mãos de Deus. E esse tema de hoje tem muito a ver com o tema de ontem, que ontem eu falei sobre a força na vulnerabilidade, né? Quando a gente entrega o controle, é que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. E a fé é justamente isso. A fé é você entregar o controle. Eu até li recentemente um livro que eu recomendo, se você quer fortalecer a sua fé, eu recomendo muito que você leia esse livro, que não é por vista, eu trouxe até aqui no Kindle para tentar mostrar a capa, mas fica preto e branco, é difícil de vocês verem. Mas depois eu posso até colocar um print lá nos stories. É um livro maravilhoso que eu recomendo para todos aqueles que estão buscando fortalecer a sua fé, renovar suas esperanças ali. É muito bom. E ele traz nesse livro justamente esse ponto. Ele diz assim, que a fé começa quando você entrega o controle. Onde termina o controle é onde começa a fé. Porque, e a gente, né, nós mulheres que temos esse negócio de querer controlar tudo, de querer, ai meu Deus, que nem eu falei ontem aqui na live, que a gente quer dar conta de tudo, quer controlar tudo, ai meu Deus, tudo tem que ser planejado, executado daquela forma, e se não for, você já fica, meu Deus. E na verdade, isso é um falso controle, porque a gente não tem controle de nada, a gente tá ali vivendo a nossa vida, claro, a gente vai planejar, porque Deus também fala na sua palavra que a gente sim deve planejar, mas a última palavra é dele. A última palavra é sempre dele. Então não adianta a gente querer ficar ali só pensando, ah, eu vou fazer a minha parte, eu vou correr atrás aqui, vou controlar tudo aqui, porque se não for dessa forma não vai acontecer. Só que Deus, ele tem sempre infinitamente melhor, mais do que aquilo que a gente pensou. Mas se a gente fica ali querendo controlar todo o território, Deus não tem espaço para agir. Então é por isso que esse convite de hoje é para você crer que você já recebeu aquilo que você espera, como diz aqui na palavra de Deus. Então, uma outra coisa também que eu trouxe aqui para a gente discutir é que por que é tão difícil a gente acreditar, principalmente quando as coisas estão ali no caminho contrário, vamos dizer assim, daquilo que a gente quer, né? Porque uma coisa é eu falar assim, não, eu vou fazer tal coisa, aí você começa a fazer, aí aquilo vai dando certo, e aí você, não, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, Deus faz tudo aquilo que a gente quer. Aí
a coisa começa a desandar, aí você, opa, peraí, aí não, eu não sei bem se eu acredito em Deus, não sei se Deus está fazendo, será que Deus me esqueceu, será que Deus está ouvindo minha oração? A gente começa a duvidar, mas aqui o convite é você continuar perseverante na fé, porque Deus ele não erra, Deus ele é perfeito e ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Por mais que a gente não acredite naquele momento as nossas limitações, porque pense, somos seres limitados. A gente está aqui na Terra, a gente acredita naquilo que a gente vê, a gente está aqui olhando para as nossas circunstâncias atuais. Só que quando a gente fala de fé, a gente tem que ir além, porque o que Deus tem para a gente é muito mais do que o que a gente está vendo aqui hoje. Hoje você olha, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade num relacionamento, e você diz, meu Deus, eu nunca vou encontrar uma pessoa para dividir a vida, eu quero tanto construir uma família, e eu não consigo, todas as pessoas que eu me relaciono não querem nada sério, e aí eu vou perder as esperanças, vou largar mão desse sonho de ter minha família, porque eu não estou encontrando. Não, você não tem que mudar a sua realidade, adequar, vamos dizer assim, a sua vida, os seus sonhos, para as suas circunstâncias. Pelo contrário, eu tenho que firmar minha fé em Deus e saber, ó Deus, eu sei que hoje eu estou passando por essa dificuldade, eu sei que hoje as pessoas que eu estou me relacionando não são aquelas que eu quero para a minha vida, mas eu sei também que o Senhor vai providenciar, o Senhor vai me mostrar onde é esse lugar que eu preciso ir, quais são as pessoas que eu preciso me relacionar para conseguir encontrar essa pessoa que eu busco. Então é você em relacionamento com Deus que você vai colocando o seu pé e Deus vai colocando o chão. Você coloca o pé e Deus vai colocando o chão. Só que o que é que a gente faz? A gente não coloca o pé enquanto não vê o chão. E aí Deus não age, aí você diz, Deus não está me ouvindo. Só que Deus, muitas vezes, ele trabalha em silêncio justamente para ver como é que está a nossa fé. Aí a gente não tem o que mostrar, né? Porque a gente está o tempo todo ali querendo controlar, querendo ver tudo ali, querendo ver o chão para poder pisar. E aí você não cresce na sua intimidade com Deus. Então é muito importante a gente pensar nisso, que essa dificuldade que você tem, e eu tenho também, por isso que eu preciso usar essas estratégias que eu vou mostrar aqui diariamente para que eu possa fortalecer minha fé. Porque eu sou falha, você é falha, então a gente vai ter altos e baixos na vida. Vai ter dia que a gente está, Deus é maravilhoso, eu confio em Deus. E aí no outro dia você acorda desanimada, você fala, será que Deus está me vendo mesmo? Será que Deus está me ouvindo? E aí você fica duvidando. Mas quando a gente diariamente, por isso que eu falo que o nosso relacionamento com Deus precisa ser diário. Porque lembra o que eu disse aqui no início dessa live, se a gente conhece uma pessoa hoje, a gente não vai confiar nessa pessoa. A gente não vai, a pessoa fala, faça isso, aí você vai lá e vai fazer? Não, porque você nem sabe quem é essa pessoa, você nem conhece o caráter dela, mas aí você, à medida que você vai se relacionando, você vai entendendo o caráter dela, você vai confiando, poxa, essa pessoa é confiável, eu vou fazer isso aqui, eu vou por esse caminho. É a mesma coisa com Deus. Se eu não fortaleci, se eu não desenvolvi uma intimidade com Deus, eu vou sempre duvidar, porque eu sei lá quem é Deus, será que Deus realmente faz, ele vai fazer mesmo por mim? O mundo é tão grande, quantos milhões de habitantes tem aí no mundo? Deus está me vendo? Não. Aí você começa a ficar com esses pensamentos. Mas se você vem aqui para a palavra de Deus, você vai ver inúmeros testemunhos de fé, de superação, sabe, assim, de ações de Deus na vida das pessoas. E é o que eu digo sempre, Deus ele não muda, Deus ele é perfeito, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre vai ser o mesmo. Então, o que ele fez aqui na vida dessas pessoas, ele vai fazer na sua também. E você precisa alinhar seu coração com o desejo de Deus, porque às vezes o que você está querendo alcançar vai de encontro às leis de Deus, ao que Deus quer, e Deus sabe que não vai te fazer bem. E às vezes você viu ali algo e você fala, não, agora eu quero viver isso. E aquilo dali não tem nada a ver, não vai te trazer nada de bom, isso vai te afastar do teu propósito e você vai se sentir vazia, você não vai se sentir realizada. Porque tem tantas pessoas que sonham tanto, ai meu Deus, eu quero ser concursado, eu quero passar num concurso X. Aí a pessoa se mata ali estudando anos e anos, vai lá e passa.
E aí aquela pessoa, eu falo isso porque eu já atendi uma pessoa assim, já atendi uma mulher que chegou, Carla, eu fiquei ali anos estudando para o concurso da cidade dela lá no interior. E ela era o sonho, era aquela coisa. E quando ela passou, ela não se sentia realizada, ela estava se sentindo frustrada, vazia, parecia que a vida dela não tinha sentido. E aí a gente fez todo um estudo, foi ver quais eram os sonhos dela, quais eram os valores importantes para ela. E ficou claro que o valor mais importante para ela, um dos valores mais importantes para ela, era a liberdade. Só que o concurso numa cidade pequena, onde ela nem poderia mudar para outra cidade, o que menos dava a ela era liberdade. Então, dava o quê? Estabilidade, segurança. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Vai depender de cada um, o que cada um acha importante para a sua vida. Só que, se você fez o concurso porque a sociedade diz que você só será bem-sucedida se você for concursada, se seu pai diz que você tinha que ser concursada, ou sua mãe, sei lá quem, e você foi lá e buscou sua profissão, aí você não vai ter realização. Aí você fala assim, Deus não está me ajudando a alcançar tais coisas. Mas, na verdade, Deus está te preparando para o melhor, para o ápice da sua vida, para você se sentir realmente realizada. Quantas vezes na minha carreira ainda de professora universitária na engenharia, quantas vezes eu fui lá, fiz concurso, fiz uma viagem, uma trabalheira para sair lá de Goiás para vir fazer prova no interior da Bahia, naquela luta, e aquela coisa toda, e chegava e não dava certo. Eu falei, meu Deus, Senhor, tanto sacrifício, tanta coisa, e nada dá certo. E eu ficava assim, hoje eu enxergo claramente que Deus tinha outros planos muito melhores. Se eu olho para a minha vida hoje, eu olho minha vida como era naquela época, eu falo assim, nunca eu imaginaria estar vivendo o que eu vivo hoje, porque a gente está com a visão limitada das nossas circunstâncias. Então hoje, às vezes você está aí, olhando para as suas circunstâncias, você está infeliz e você fala assim, Deus não está me ouvindo. Mas não, Deus está te ouvindo. Só que, como eu disse, Ele pode estar trabalhando em silêncio, Ele pode estar fechando portas que é para você se aperfeiçoar, para você ser forjada cada vez mais, para você estar pronta para viver o que Ele tem para a sua vida. Então não olhe dessa forma. Então o meu convite aqui de você crer no invisível é você desenvolver essa intimidade com Deus, esse relacionamento. E aí, também uma outra coisa que eu acho interessante trazer aqui, é que eu passei por 2 perdas, né? Como eu já venho falando aqui nesses últimos dias, 2 perdas gestacionais. E quando eu descobri, dessa vez, a minha gravidez, claro que eu passei por todo esse processo e graças a Deus eu creio que eu fui liberta de heranças espirituais e tudo isso. E eu cheguei, quando eu completei ali o tempo, o período que eu já tinha feito a ultrassom, visto meu bebezinho tudo bem, falei, eu vou compartilhar porque é uma alegria para mim e eu creio também que é um testemunho. Aí você fala assim, Carla, mas você nem concretizou, você nem está com seu filho ainda no colo e você já está compartilhando isso. Que coragem! Teve gente que me falou, você é corajosa de compartilhar. Só que eu não sou corajosa. Eu sou corajosa também, né? Mas não foi por isso que eu compartilhei. Eu tenho fé. Essa é a diferença. Eu creio naquilo que eu ainda não vejo. Aqui, ó. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porque se eu esperasse estar com meu bebê no colo para eu chegar aqui e compartilhar, olha gente, aqui meu filho, isso não é fé. Isso eu esperei ver para crer. Mas eu não. Eu conheço o caráter de Deus, ajustei minha vida, fiz as mudanças que eram necessárias para eu me alinhar com a palavra de Deus. E um dos planos de Deus aqui, o principal plano de Deus é a família. Então, o meu desejo, o meu sonho está alinhado com a palavra de Deus, que é construir a família, que é ter meu bebê. Então, eu não tenho por que eu chegar aqui e ter dúvida, de ficar com medo de compartilhar porque eu estou grávida, eu não sei como é que vai ser essa gestação. Não, eu tenho fé porque Deus diz que quando você é obediente à palavra, que você cumpre aquilo que está aqui para o nosso próprio bem, não é para punir, para ficar ali, não, vou privar a vida dela. A vida dela aqui vai ser difícil, vai ser assim, bem limitada. Não, os nãos de Deus aqui é para nossa proteção, é para nos livrar de vários sofrimentos. Vários sofrimentos que eu passei na minha vida foram desnecessários por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque se eu conhecesse, eu não teria feito e
não teria passado por certos sofrimentos. Claro que Deus permite acontecer aquelas coisas ruins porque Ele é justo e Ele cumpre aquilo que Ele escreveu. Por isso que eu falo, tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, se você não conhece e você está lá praticando aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, você vai ter as consequências. E são consequências ruins. E aí você fala, Deus não está me ouvindo. Tá te ouvindo. Só que você está indo por um caminho que está dificultando a sua própria vida. Então, aqui, o convite é esse. E para a gente ir já caminhar aqui para a reta final dessa live, como eu posso desenvolver a fé na prática? Eu simplesmente amo esse versículo lá em Romanos 10, 17, que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a melhor forma de você desenvolver sua fé. Como eu posso ouvir a palavra de Deus? Eu posso ler, né? E posso ouvir muitas pregações. Isso foi o que me fortaleceu e tem fortalecido, porque eu procuro fazer isso diariamente, nem que seja uma pregação, eu gosto de ouvir por dia. Claro que vai ter dias que não vai dar, mas o estudo da palavra sempre é uma condição. Se eu viajo, eu levo a minha Bíblia, eu vou ler, porque é uma condição que eu coloquei para a minha vida, porque eu estou vendo o benefício que é. Então, às vezes, a gente, quando pensa nessa jornada de fé, a gente fala, mas eu vivi minha vida toda desse jeito, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer de tal jeito. Fulano era de tal jeito, agora fulano começou a ler a Bíblia, agora está de tal jeito. Quando a gente olha com essa forma, com essa crítica, a gente se bloqueia. Porque tudo aquilo que a gente critica, nosso cérebro ele vai fazer de tudo para que a gente não consiga alcançar aquilo. É a mesma coisa, se eu acho que toda pessoa rica é uma pessoa que rouba, que passa a perna nos outros, eu jamais serei rica. Porque a minha programação mental vai dizer assim, não vá por esse caminho aqui não, você não pode ganhar esse dinheiro não, porque aí senão você vai ser passada como ladra, né, sei lá o quê. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crenças e é por isso que eu trabalho ajudando mulheres nisso, porque se você fica ali com as suas crenças de que, agora eu vou ser chata, agora a pessoa ficou chata, porque a pessoa... Não, a pessoa quando ela começa a entender os desejos de Deus para a sua vida, naturalmente você perde a vontade de fazer certas coisas. E não é porque, minha vida agora está privada. Não, é porque você não tem vontade. Não é porque, eu li aqui, disse que aqui não pode, então não vou fazer. Não. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. Quando você aceita Jesus de verdade no seu coração, o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Então você começa a mudar seus pensamentos, suas atitudes, tudo seu começa a mudar e as pessoas começam a perceber. Então, não é que você vai fazer um sacrifício. É claro que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que hoje talvez você ache que é o ápice aí, como a sociedade traz, né? As distrações, as influências aí. Dizem que a vida é vida louca, né? Vamos viver, a vida é uma só. E aí você vai entrando nessa loucura e você mergulha nessas coisas de prazeres momentâneos que muitas vezes no dia seguinte você acorda com ressaca moral. Ressaca moral porque você está vendo, quanto mais você faz isso, mais você está desconectada de você, mais vazio você sente, mais usada você se sente. Então, esse chamado aqui de hoje para você fortalecer sua fé, melhorar o seu relacionamento com Deus, ter realmente intimidade com Deus, é para você voltar a ter sentido na sua vida, é você se reconectar com a sua fonte criadora. Porque quando a gente se volta para dentro e a gente reconhece a nossa verdadeira identidade, aí, minha filha, ninguém vai lhe parar. Ninguém. Só que você precisa ter essa fé. Recentemente, né, o ano passado, eu também tomei uma decisão que foi difícil, para muitas pessoas até loucura, que eu deixei minha vida militar, era oficial temporário, mas eu ainda tinha 4 anos, eu poderia ficar ali, mas eu, com um bom salário, razoável, mas eu vi que aquilo ali não estava mais fazendo sentido para a minha vida, eu tinha outras perspectivas, outros planos de estar aqui trabalhando com essa área que eu amo e que me faz me sentir realizada, eu dei um passo de fé. Foi porque eu vi a minha carreira perfeita aqui, da internet, tudo bombando, maravilhoso? Não. Mas eu tenho fé que Deus tem um propósito muito maior para a minha vida. Só que eu preciso dar esse passo de fé. Claro, me aperfeiçoar, procurar me desenvolver,
com as habilidades necessárias, porque a gente está no mundo natural, a gente precisa também das nossas habilidades, mas quem capacita a gente para viver o nosso propósito é Deus. Não é o seu curso, a sua faculdade, o que você estudou lá que vai te capacitar, não. É Deus, mas Ele vai se mostrando para você à medida que você vai buscando Ele. Então esse relacionamento, ele precisa dessa interação. Deus, ele trabalha em conjunto, ele trabalha em cooperação. Por isso que a gente tem que ir colocando o nosso pé, ele vai colocando o chão, ele não coloca a estrada inteira, não. Ele vai colocando um pouquinho, aí você coloca o pé de novo e ele vai e coloca outro pedacinho do chão, e assim vai. E quanto mais você vai se colocando dependente de Deus, mesmo que você comece a prosperar financeiramente, você vai encontrando pessoas que vão te ajudando na jornada, mas você não pode tirar seus olhos de Deus. Porque também esse é um outro erro que distanciam as pessoas de Deus. A pessoa começa a ganhar dinheiro e a pessoa começa a confiar mais no dinheiro do que em Deus. Aí tem muita gente que confunde essa interpretação. Aí as pessoas acham que quem tem dinheiro não é de Deus. Não tem nada a ver. Aqui na palavra de Deus tem vários relatos de pessoas temente a Deus, dependentes de Deus, que eram riquíssimas. Mas essa é uma questão muito importante que a gente precisa olhar. Às vezes, você está aí com a sua reserva de emergência, com investimentos aí nas suas carteiras aí de investimento, e você, cada vez mais, você olha aquela conta recheada e você diz assim, não, aqui eu estou segura. Aqui eu estou segura. E você vai se distanciando de Deus, vai se distanciando de Deus. Daqui a pouco, a economia, como a gente sabe, as coisas podem acontecer de uma hora para outra, você pode zerar tudo aí, você pode acontecer qualquer coisa e você ficar sem nada novamente. Mas se você está com Deus, se você está firmado em Deus, você não tem esse medo. Claro, você vai trabalhar, você vai prosperar, é consequência do seu trabalho. Mas isso não pode tirar os seus olhos de Deus. E isso é muito importante também falar aqui. Então, quais são esses 3 passos? Eu separei aqui 3 passos para você desenvolver a sua fé na prática. Então, o primeiro é esse, né? Alimentar sua mente com a palavra. Como é que você vai alimentar sua mente com a palavra? Lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Você pode ouvir pregações em complemento, uma coisa não exclui a outra. A leitura da palavra é necessária. Porque lembra que para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conhecer o caráter dele. E como é que eu vou conhecer o caráter de Deus? Olhando como ele age, como ele trabalha, como que ele faz, como ele fez na vida dessas pessoas. E assim ele vai continuar agindo. Então é alimentar sua mente com a palavra. Pare de ficar gastando o seu tempo com futilidade, sabe? Falando da vida dos outros. Fica ali, se reúne para falar da vida dos outros, para ficar criticando as pessoas. Ou então você está aqui com o seu tempo, você pode ler um livro para se aperfeiçoar, para você se aprimorar, para você ter um conhecimento em determinada área. Ou até mesmo você ter o seu tempo ali com Deus e você entender mais de quem é Deus. Não, aí você fica ali gastando o seu tempo com outras coisas, se distraindo, porque hoje o que não falta nesse mundo é distração, para justamente desviar a gente do foco, que é ter esse relacionamento com Deus. Então, o inimigo está aí para poder influenciar a gente de todos os lados. E se você está com sua vida com brechas abertas para que o inimigo possa atuar, quando eu falei lá, de influências de espírito maligno, isso é verdadeiro. O mundo espiritual, ele é real. Quer você acredite, quer você conheça ou não, ele está atuando sobre a sua vida e a minha. Então, claro que é interessante a gente conhecer o mundo espiritual para que a gente possa usar as nossas armas espirituais. Não adianta eu ficar aqui só no mundo natural, o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo está atuando, está influenciando a minha vida. Então, você alimentar a sua mente diariamente com a palavra de Deus vai ser muito necessário nesse processo de fortalecimento da sua fé. Então, leitura da palavra, ouvir pregações, ouvir louvores. A segunda coisa é você mudar a sua confissão. Quantas e quantas pessoas ficam aí maldizendo? Eu sou palavras de derrota, né? Eu sou uma burra mesmo. Eu faço tudo errado. Gente, nada meu dá certo. O tempo todo você falando coisas negativas sobre você, sobre sua vida. Você está profetizando. E se você vai para a palavra, você vai ver que o mundo espiritual, ele é movido por palavra. A palavra tem muito poder no mundo espiritual. Aí, às vezes, a gente até ouve falar, né? O ditado assim, a palavra tem poder, e você nem sabe de onde vem isso. Mas isso é
espiritual. O mundo espiritual, ele é movido por palavra. O nosso mundo aqui foi criado a partir da palavra. Então, quem estuda aí física quântica sabe que precisa colapsar a onda para que algo venha do mundo espiritual, ou seja, do invisível, para se tornar visível. Então, é muito importante a gente cuidar das nossas palavras, a gente não ficar falando palavras negativas sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos, sobre as pessoas que a gente gosta, ou até de quem a gente não gosta, né? A gente tem que amar a todos como Deus nos pede. E o terceiro aqui é agir com base na fé e não no medo, que foi o que eu já falei aqui o tempo todo. É você colocar esse pé mesmo sem ver o chão. Esse é o desafio, mas esse desafio ele se torna possível quando eu aumento a minha intimidade com Deus. E sabendo que Deus ele é o mesmo, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E Deus, o que ele fez aqui na vida de outras pessoas, ele pode fazer na sua vida também. Mas você precisa abrir espaço para isso, você precisa confiar do seu coração, não é falar com a boca só, é você confiar no fundo do seu coração que Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Ele te criou, ele sabe exatamente para que você veio aqui na Terra. E às vezes a gente fica preso às palavras que a gente ouviu dos pais. Tiveram pessoas aí que teve uma criação mais difícil, ouviram palavras duras dos seus pais, avós, seja lá quem foram as pessoas que possa ter lhe criado. E isso fez com que você tivesse essa visão errada sobre quem você é, sobre a sua identidade. E hoje você olha para você talvez e você não se reconheça, porque você está tão distante de quem você é, mas você só vai conseguir se reconectar com quem você é quando você se conectar com o seu Criador, que é Deus. Então, Deus vai te mostrando, dia após dia, quem é a verdadeira fulana aqui, Cidinha, Sandra, Fernanda. Deus está mostrando quem é você, cada um de vocês. Então, para isso a gente tem que se voltar aqui para a fonte, e é essa maneira, minha deusa, que você vai certamente alcançar seus objetivos, os sonhos do seu coração. E aqui, como eu disse ontem, você não vai ficar ajustando os seus sonhos para a sua realidade, não. Você vai fazer os ajustes da sua realidade hoje para você viver os sonhos que você quer viver. Porque você merece, Deus diz na sua palavra que aqui Ele veio para que você tenha vida em abundância, né? E para isso a gente tem que, obviamente, seguir os ensinamentos dEle, ser obediente à palavra, e a gente só consegue ser obediente daquilo que a gente conhece, que a gente sabe. Então, se eu nunca li a Bíblia, não sei o que é que trata lá dentro, o que qualquer pessoa me falar, eu vou acreditar. Porque eu não sei qual é o conteúdo. Então, se eu venho pra cá, não. Alguém me fala algo, opa, isso aí é incoerente. Isso não tem nada a ver, porque não é isso que diz na palavra de Deus. Então, você começa a ter armas para você batalhar espiritualmente. Para essas palavras que vêm ali muitas vezes para te desanimar, para te distrair. Então, esse foi o meu recado de hoje. Eu acho que aqui, se você chegou aqui no meio, eu recomendo que você veja ainda hoje lá no YouTube. Eu vou subir essa live lá no YouTube, você consegue assistir acelerado. Mas não deixe de assistir, porque o que eu falei aqui hoje, se você estiver aberta, você vai ver que são chaves espirituais poderosíssimas. Então, eu quero fazer aqui uma oração final. E antes de dar os meus recadinhos aqui de amanhã, mas vamos fazer uma oração para a gente absorver essa palavra, deixar essa palavra trabalhar dentro da gente, no nosso espírito, e assim a gente poder vivenciar esse relacionamento maravilhoso que é um relacionamento com Deus. Então vamos lá, respira fundo. Obrigada, Deus, por tua presença aqui nessa live. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, por fortalecer a nossa fé a cada dia. E peço, Pai, aquelas que ainda estão precisando ter a sua fé firmada no Senhor, que o Senhor possa intervir na vida de cada uma delas, Pai, que o Senhor possa ser esse instrumento, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus do impossível. E até aquelas pessoas, Senhor, que ainda têm muitas dúvidas sobre a sua existência, sobre as suas atitudes, que elas possam, Senhor, se voltar para a Tua Palavra e que o Espírito Santo possa
tocar no coração delas e elas possam perceber que a vida é muito mais fácil, é muito mais maravilhosa na presença do Senhor. Então, Pai, faz com que cada uma delas busque diariamente se conectar com o Senhor, ter esse relacionamento de intimidade para começar a sentir as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, Pai. Muito obrigada por estar aqui presente, me instruindo, ministrando, me ajudando a ministrar essa palavra, para que cada uma receba aquilo que realmente precisa para mudar a sua realidade. Em nome de Jesus, te peço e já agradeço. Amém. Amém, deusas. Amém, glória a Deus. E que assim seja nas nossas vidas. E o que eu vou falar amanhã tem a ver, porque lembra que eu disse, esses 30 dias de reconexão são complementares. Então, cada dia a gente está restaurando um pedacinho seu e pode ter certeza que em 30 dias, se você estiver aqui firme, seguindo aquilo que foi proposto, pode ter certeza que no final dos 30 dias você já vai ter uma outra percepção sobre si mesma. E amanhã eu quero falar sobre a sua verdadeira identidade em Cristo. Então, tem muito a ver com essa fé, com tudo que a gente já veio falando aqui nesses últimos dias. Então, amanhã não perca para você saber quem você é de verdade. E não o que aquelas pessoas andaram falando sobre você, sobre o que você anda repetindo aí na sua mente sobre quem você é. E amanhã você vai saber quem realmente você é para você se apropriar dessa verdadeira identidade. E assim você ir para o mundo com toda a confiança, com toda a certeza de que mesmo sem você ver, mas você já tem a certeza que você vai receber aquilo que você deseja. Tá bom, meu Deus? Então, se você chegou aqui no final, é só ir lá nos meus stories, eu vou colocar já o link para você acessar essa aula completa lá no YouTube. Tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã, às 6h30 da manhã. Eu te espero, viu?